Será que a diferença de idade pode atrapalhar uma relação? Calma, que antes desse vídeo começar eu tenho um recado muito importante pra te dar. Se o seu relacionamento terminou e você não aguenta mais ficar no limbo amoroso, entre em um momento querer superá-lo, no outro querer voltar com ele, mas como que eu faço pra esquecer ele? Mas ai meu Deus, se a gente voltasse? Vem comigo no workshop Chega de Sofrer pelo Ex, uma semana de aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar por que é tão difícil lidar com um término de relacionamento, o que 99% das mulheres fazem e que acaba afundando elas ainda mais. E além disso, eu vou fazer junto com você uma técnica incrível para que você possa retomar finalmente o controle da sua vida amorosa nas suas mãos e não continuar entregando aí pro ex, esperando que um belo dia, quem sabe, ele queira voltar com você e as coisas voltem a ser como eram antes. Então, ó, se liga, as inscrições estão abertas por um curto período de tempo. Para você participar gratuitamente, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo da descrição desse vídeo, combinado? Oiê, tudo bem? Muito prazer. Se você não me conhece ainda, eu sou a Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos. E hoje eu vou responder uma pergunta de uma seguidora querida, me falando que ela tinha cerca de 35 anos, mais ou menos, e o namorado 31. E ela ficava se perguntando se isso poderia ser um obstáculo para o relacionamento deles. Se isso poderia atrapalhar de alguma forma, principalmente porque ela se sentia mal na situação. Aparentemente, no relato dela, ele nem dava sinais ou motivos para ela desconfiar, mas era uma questão dela, né? Ela ficar pensando, nossa, mas eu vou fazer 40 anos antes dele. Será que isso pode ser ruim? Será que eu tô me sabotando? Será que isso pode vir a atrapalhar a relação de alguma forma? E aí eu vou falar de duas coisas específicas aqui sobre esse caso de idade, ó. A primeira é que a idade em si, o fato, né, de você ter mais idade do que ele ou menos idade do que ele, enfim, não é o que atrapalha um relacionamento, mas sim o nível de maturidade emocional de ambas as partes. Então, se a gente for pensar assim, ó, quanto mais velha uma pessoa for, maior o número de experiências vividas, né? Porque ela tem mais tempo, então vai ter vivido mais. Maior o repertório de diferentes situações, maior o número de aprendizados que provavelmente ela vai ter tirado na vida dela com as situações que ela passou. Então, consequentemente, a probabilidade, ó, eu estou usando a palavra probabilidade, não é uma certeza, a probabilidade de ela ser mais madura emocionalmente, uma pessoa de 50 versus uma pessoa de 20, é maior. Se você for parar e se comparar com quando você tinha 20 anos de idade, você tem 30, 40, não sei quantos anos você tem, enfim, mas com certeza você tá mais madura, porque você aprendeu nesse processo, né? Então, essa é uma probabilidade real. Mas o caso é que nem sempre é assim, porque existem muitas pessoas que crescem, que envelhecem, mas não amadurecem emocionalmente. É só o corpinho que vai, né? Pessoas que continuam eternas crianças do ponto de vista emocional. Homens extremamente infantilizados, imaturos, que não aprenderam com as experiências da vida. E talvez você mesma tenha algum ponto na sua vida hoje que você não esteja aprendendo. E é por isso que essa situação se repete, né? Os nossos padrões de relacionamento, os nossos padrões, as situações da nossa vida que parecem se repetir, elas estão ali por alguma razão. É porque você não está aprendendo com aquilo. Então, por mais que passe tempo, passe experiência, você ainda não amadureceu para aquilo. E existem muitas pessoas que passam a vida inteira tendo diversas oportunidades, a vida está aqui, ó. Deus está mandando várias oportunidades para você ou pro fulaninho, enfim, e esta pessoa insiste em não aprender. Então, é daí que encontramos senhores de 50, 60, 70 anos que são crianças mimadas num corpo velhinho. Essas são as pessoas que elas não buscam o próprio autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Elas simplesmente vivem como sempre viveram, não questionam
muito, né? Não tentam aprender coisas novas. Estão sempre ali no piloto automático, fazendo as mesmas coisas, se comportando da mesma forma, não questionando os próprios resultados. Geralmente esse é o tipo de pessoa que coloca a culpa pelos seus insucessos ou por infortúnios nos outros. Então, eu tô assim porque o país tá quebrado mesmo, porque esse governo é uma bosta, porque a empresa que eu trabalho é ruim, porque a minha parceira é louca, porque as mulheres não sei o que lá. É sempre dos outros, né? É a pessoa que nunca foca nela, nunca se desenvolve para conquistar melhores coisas em sua vida. Aposto que você conhece muita gente que é assim, não é verdade? Por outro lado, existem jovens que, e aí eu vou usar uma terminologia aqui porque eu sou espiritualista, se você não for, adapte para sua realidade aí, mas existem jovens que são espíritos velhos, que trazem bagagens muito extensas, repertórios e experiências de suas experiências anteriores, não desta vida, mas de outras. Então, aposto que você conhece alguém, um jovenzinho, de repente pode ser o seu namorado, enfim, né? No caso dessa moça pode ter a ver, de 20 anos, nem fez 30 ainda, 25 e tem uma maturidade emocional incrível, é uma pessoa que sabe se posicionar, que aprende, que se desenvolve. Por quê? Porque ela traz bagagem de outras vidas também. Então, essas pessoas podem ser muito mais maduras emocionalmente do que o cara de 50 anos lá. Eu, por exemplo, eu tenho 28 anos, gente. Para algumas pessoas isso é pouco, para outras pessoas isso é muito. Vou fazer 29 daqui a um mês, mais ou menos. Só que eu sei que eu tenho muito mais maturidade emocional do que muita mulher de 50, 60 anos aí. Estou me gabando por isso? Não, porque eu aprendo muito com as minhas experiências dessa vida, tá? Todas as minhas experiências eu uso como insumo para me desenvolver. Tanto é que eu passei por muita coisa desagradável na questão de relacionamentos nesta vida mesmo. Só que ao invés de ficar me lamentando e chorando e falando, porque o meu ex é louco, porque ele é o culpado, não, eu fui aprender com isso e me desenvolver na prática. Mas ao mesmo tempo eu também trago as minhas bagagens espirituais, eu sou um espírito velho. Então a idade não diz muita coisa em si, o que importa é a maturidade emocional daquela pessoa. E você vai entender o nível de maturidade, né, emocional que essa pessoa tem a partir dos comportamentos dela, das atitudes e das reações. Quando você fala um não para uma pessoa, como que ela reage? E aí, faça uma analogia com uma criança. Quando você fala um não para uma criança que não tem maturidade, ela é uma criança, tem 5 anos, né? O que a criança vai fazer? Vai jogar no chão, bater o pé, gritar, chorar, chiar. Se o teu companheiro ou o teu ex-companheiro reage desta mesma forma, significa que ele não tem maturidade emocional ainda. E ele pode ter 50 anos e fazer isso, tá? Agora, se ele entende e respeita o teu não, ganhou pontinhos, né? Opa, peraí, esse cara, deixa eu entender mais como é que funciona isso. Você percebe o meu ponto? Agora, uma outra questão que essa moça trouxe ela até falou que ele em si, né, o namorado dela não dava sinais pra ela de que fosse maturo, enfim, que ele realmente a amava, que ela sentia isso, mas era uma crença dela a questão da idade. E aí, isso vem muito também de uma série de questões culturais e patriarcais de uma sociedade extremamente machista que a gente vive, né, e que a gente tem vestígios aí dos nossos antepassados, onde as nossas mães casavam com 20, 25 anos, eram muito mais novas que o homem, geralmente a mulher tinha 25, casava com cara de 40, então isso é uma crença dela, é uma forma de ver dela, mas que pode sim estar prejudicando esse relacionamento. Então, se você tá nesse tipo de situação, eu recomendo que você abra mão dessas suas crenças e enxergue o outro pelo nível de relacionamento que vocês têm, pela dinâmica de relacionamento. Porque senão essa sua crença, ela pode destruir um relacionamento muito legal, com uma pessoa muito bacana. Estamos no século 21. Você não precisa mais ficar arraigada a esses padrões. Eu te liberto, gata. Você pode ter 40, 50, 60 anos e se relacionar com um cara de 20, 30 anos. Não existe problema nenhum. Agora, repensa aí o quanto você se importa com o que os outros vão falar, os julgamentos alheios, porque tudo isso é uma questão interna sua que você deva trabalhar. Quanto mais você desapega de padrões sociais, da cultura que a sociedade emprega, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, e vive mais por consequência, você desapegando desse lado, você acaba se apegando mais, né, dando valor para a relação que você realmente está vivendo com esse cara. Você vai ver como o que é importante ganha uma dimensão muito maior do que
aquilo que não é importante, né? Que é essas questões aí que a gente fica se preocupando de aparência aí, do que as pessoas vão falar e o que os outros vão pensar de alguma forma. Então fica aí o recadinho de hoje pra vocês, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se você gostou, se você curtiu, deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber, tá bom? Sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos e deixar um joinha que o YouTube gosta, tá bom? Um grande beijo, amada, e até mais!